Boa noite a todos. Hoje, com o encerramento das homenagens aos dizimistas, o mês diocesano do dízimo, né? A homenagem da diocese, eu venho aqui dar um testemunho. Domingo, quando a professora Fátima fazia o seu testemunho, eu senti no meu coração e coloquei no chat. Fui convidada pela equipe para falar um pouco sobre o dízimo. E eu sempre gosto de falar do dízimo porque eu fui uma pessoa muito resistente. E depois que eu descobri a ação dizimal, aconteceu em mim. Eu cresci muito como comunidade, como cristã católica. E hoje eu venho aqui dar meu testemunho. No ano de 1996, participava já da Pastoral da Criança como líder. E as pessoas me questionavam sobre a questão do dízimo. Eu me interessei na época, já tive alguns contatos, foi o que me motivou a falar sobre domingo, porque aquelas memórias que a professora fazia aqui, eu lembrei que eu vivi muito. A questão da ignorância, do não conhecer, que leva a gente a um lugar que não é nosso dentro da nossa religião. E isso me traz aqui hoje. Nessa época, eu até quis ser dizimista, mas teve pessoas muito próximas da igreja, de dentro mesmo da igreja, do miolo, que me diziam assim, a gente já dá o nosso serviço para a igreja. Para que dar o nosso dinheiro? A gente vai dar dinheiro ainda para o padre. E isso ficou fixo na minha mente, eu compartilhei dessa ideia e até fiz sair comentando, falando do mesmo jeito quando alguém questionava. E quando alguém da igreja falava que era diferente, eu até criticava. Depois de alguns anos, eu encontro com o padre Cristóvão, no ano de 98, ele falando para a gente, numa roda de conversa, sempre ele era muito dado, depois das reuniões, dos encontros, a gente conversava, e ele falou, eu não acredito, Cláudia, que você está me dizendo isso, que não acredita no dízimo, que não é desse jeito, que as pessoas não usam da forma correta. E aí mexeu um pouco comigo, na minha ignorância, eu fiz uma reflexão e passei a ser dizimista. Mas não foi uma dizimista compromissada com o dízimo. Não foi aquela pessoa que assumiu o dízimo como responsabilidade de cristã e como compromisso. Passando o tempo, meses dava, meses não, fiquei um período sem devolver. E, com o tempo, eu vivi a experiência da minha vida. Sabe aquele tempo que a pessoa diz assim, o tempo de Deus agir na sua vida vai acontecer. E isso aconteceu comigo. Quando eu descobri realmente o valor do ser dizimista, como você cresce como cristã, quando você conhece o dízimo. Então, isso aconteceu na minha vida quando eu fui ser ministra. Porque no período que eu assumi ser ministra da palavra, eu recebi um desafio de Deus. Fui desafiada logo no início do ministério, que você fica bem nervoso para pregar. Eu fui chamada para 4 comunidades, e todas as 4 eram festa dos padroeiros. E naquele ano, se eu não me engano, acho que foi 2017, foi 2016, todas as comunidades eram a pregação era sobre o dízimo. E lá, na época, eu comecei a ler, eu disse, meu Deus, eu estou sendo desafiada a falar de uma coisa que eu não sei. Porque eu não tinha conhecimento do dízimo, não vivia a ação dizimal, não tinha consciência de dizimista, a clara consciência que o dizimista precisa ter, entender que tudo seu tem origem em Deus, por isso, como é essa devolução, porque ela acontece, como a igreja se constitui, até as portarias da CNBB, eu fui estudar quando o dízimo foi instituído como dimensão religiosa, missionária e sociotransformadora. E naquele estudo eu vivi a ação dizimal. Foi ali que eu cresci e passei a entender o que é o dízimo na vida do cristão.
E o que me trouxe aqui hoje, o que me deixou mais feliz de conhecer o dízimo, foi poder viver o meu compromisso de cristã batizada. Quer dizer, você, quando recebe o batismo, você é convocado a evangelizar. É um compromisso seu. Muitos não fazem, não assumem, mas dentro daquele compromisso de evangelização, eu consegui que outras pessoas entendessem e compreendessem que o dízimo na vida do cristão é necessário e ele precisa acontecer para que a sua vida de cristão, seja católico ou outra religião, ela aconteça de forma verdadeira e completa. Porque a gente pode fazer tudo na igreja, mas se a gente não coopera, nós que somos corresponsáveis com esse reino, com essa estrutura, com os bens, talentos, materiais, tudo que está aqui, a gente não é completo como cristão. E eu fui para 4 comunidades no Terrão, uma pessoa me chamou e me falou: menina, como você prega? Eu chorei, eu fiquei feliz, agora eu vou doar o meu dízimo com prazer. No Genipapo, minha comadre, ela até canta aqui na igreja, ela, Cláudia, depois que tu pregou sobre o dízimo lá, apareceu tanto dizimista, todo mundo ficou feliz. Em outra comunidade, uma pessoa me falou sobre... que foi bom, graças a Deus, você veio aqui na comunidade e falou que eu sofro aqui no Compac com as pessoas que apontam que o dinheiro não é feito, bom uso do dinheiro, que eu roubo, que eu faço isso, que eu desvio o recurso do dízimo. Então, eu falei para ela que isso é porque as pessoas não criaram ainda uma consciência de que o mau uso do dinheiro, do dízimo, se ele for usado de uma forma que não seja a forma correta, não é nós, como seres humanos, que vamos julgar a ação do outro com o dízimo, e sim Deus. Então, que ela não se incomodasse em momento algum com isso. Mas ela ficou tão feliz porque as pessoas começaram a olhar com outros olhos a forma dela conduzir o dízimo na comunidade. Enfim, a gente não pode se demorar muito, criar essa consciência, tirar da gente esse apego ao dinheiro, saber que quando você é dizimista, você não tem apego, você cria uma consciência clara do que é seu, tudo tem a origem de Deus, e aquela parte você vai dar para Ele, você vai devolver para o reino, para as ações. Ele não precisa, mas as ações precisam acontecer. Então, tudo que gira em torno da comunidade eclesial, da igreja, o dízimo é um sistema organizado para operar tudo isso, para que essa coisa bonita aconteça, para que a gente viva feliz e tenha toda uma organização, é necessário ter o dízimo. Então, se a gente tem consciência, a gente tem o desapego e tira de nós esse preconceito de achar que o outro vai roubar o nosso dinheiro, ou se alguém fez mau uso do dinheiro, é esse ou aquele padre que chegou aqui, que tem boa intenção de trabalhar, que tem que pagar pelo erro do outro. Nós, enquanto cristãos, não podemos ser julgadores, apenas fazer o nosso papel de evangelizadores, entender que o bem comum, o meu bem é o bem do outro, e fazer com que o dízimo na comunidade seja para a ação evangelizadora acontecer dentro da igreja, para que os fiéis realmente entendam que acumular patrimônios não, mas acumular fé, crescer na fé, crescer como cristão e crescer entendendo como é o reino de Deus e como ele se frutifica a partir da sua ação e da sua devolução. Hoje eu posso dizer para vocês que o que eu fazia, até quando a gente estuda, a gente escuta. O que você fazia antes de ser dizimista, o que você não fazia com 100, hoje você consegue fazer com 90. E assim, é mágico, acontece. Eu tenho um respeito muito grande pela pastoral do dízimo, sou da pastoral da criança, mas eu tenho uma ideia muito fixa de ainda fazer parte da pastoral do dízimo para poder ajudar os meninos, as pessoas, os agentes de pastoral do dízimo a estar trazendo mais pessoas para essa comunidade, para entender e conhecer e se entender como um cristão completo. Muito obrigada.